No ensino de física de hoje, estudaremos sobre essa temática em uma dimensão, ou seja, nos preocuparemos em descrever o movimento de um objeto ao longo de uma linha reta, assim como acontece com um carro viajando pela rodovia Regis Bittencourt, que possui cerca de 400 km de reta. Podemos representar o carro por este carrinho de metal e a rodovia por este trilho de ar. O trilho de ar ele foi projetado para diminuir as forças de atrito, fazendo com que um corpo se desloque sobre uma camada de ar, reduzindo o contato direto entre a superfície do trilho e o objeto. Imaginemos que o carro esteja em movimento ao longo do trilho de ar. Como podemos descrever o movimento do carrinho? Em primeiro lugar, precisamos de um referencial que pode ser uma reta orientada. Nesse caso, será a fita termosensível, na qual a origem é o ponto O. Colocando o carrinho para deslizar sobre o trilho, ele registra na fita a sua posição ao longo do tempo, devido a um centelhador regulado para intervalos de 50 milissegundos. Por exemplo, no instante 0 milissegundos, a posição é 0 centímetros. No instante 50 milissegundos, a posição é 1,25 centímetros e sucessivamente, tomando como posição inicial o seguinte ponto, pois ignoraremos os primeiros pontos obtidos na fita. Em virtude do impulso dado pela mola no início do movimento, que será explicado em uma outra videoaula, construímos então a seguinte tabela. Podemos então, a partir das posições registradas, falar em deslocamento e distância percorrida. O deslocamento ele é a variação da posição do carrinho e a distância percorrida é o comprimento do caminho descrito desde a sua posição inicial até a final. Por exemplo, se o carrinho estivesse na posição x7, fosse até a posição x9 e retornasse até a posição x8, teríamos como a posição inicial x7 e como posição final x8. Sendo assim, o deslocamento do carrinho entre os pontos x7 e x8 é dado pela diferença x8 menos x7, que é igual a 1,20 centímetros. Já a distância percorrida ela é dada pela soma de x9 menos x7 mais x9 menos x8, que é igual a 3,90, levando em conta todo o percurso. Logo, percebemos que a distância percorrida ela é normalmente diferente do deslocamento. A partir da tabela, também podemos construir o gráfico de posição versus tempo. Notamos que os pontos do gráfico podem ser ajustados linearmente através de uma reta. Esse tipo de gráfico representa um movimento uniforme, no qual percursos iguais são descritos em intervalos de tempo iguais, em que a posição é representada pela equação do tipo onde A é o coeficiente linear e B é o coeficiente angular. Nesse caso, podemos reparar que o coeficiente linear corresponde à posição inicial, x0 igual a 0, e o coeficiente angular ou inclinação da reta, que é a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo transcorrido, corresponde à velocidade média, que nesse caso tem o valor de 25 cm por segundo. Já a razão entre a distância percorrida e o tempo total decorrido entre o início e o fim do movimento é a velocidade escalar média. Podemos notar que a principal diferença entre a velocidade escalar média e a velocidade média está no fato de que essa nos informa o quão rápido e em qual sentido um objeto se move, já que ela pode ter valores positivos ou negativos, enquanto a velocidade escalar média é sempre positiva.